Estamos de volta. São 15 horas e 20 minutos em São Paulo, 2 na Tri no ar com áudio e imagem. Atenção, você que está na cidade de Santos. Você pode ouvir o 2 na Tri pela Universal AM 810 ou acompanhar o nosso programa com áudio e imagem acessando o site trianon.com.br, clicando nos ícones do Facebook ou do YouTube, ou também pelos sites unip.br, objetivo.br e curso-objetivo.br. Nosso tema agora é Santos, cidade que abriga tantas histórias e é impressionante, não é, Silvia? A gente anda pelo centro e a sensação que se tem é a de voltar no tempo. É mesmo, vale o passeio, viu, Malu? Os principais pontos turísticos nos remetem a momentos importantes da colonização do Brasil. A estação ferroviária do Valongo, as ruínas do Porto, a Bolsa do Café com pinturas e vitrais de Benedito Calixto, sem falar do Montserrat, né? Com o famoso bondinho, Malu. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo Tereza Van Acker, que é coordenadora de História do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano do Colégio Objetivo. Tereza, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria que você começasse esse nosso bloco falando como é que vocês fazem. Estudo do Meio é o nome do seu projeto. Como é que funciona isso? Queria entender o que é esse estudo do meio. Boa tarde, eu que quero agradecer a possibilidade de estar aqui. Então, a gente faz um estudo do meio adaptado. Por quê? O estudo do meio é um procedimento didático bastante antigo, ligado às escolas renovadas do começo do século XX. O que é uma escola renovada? É uma escola que podia ser montessoriana, seguindo Freinet, o Dewey, que partia do princípio que a experiência do aluno era muito mais importante do que a repetição do conteúdo aprendido nos livros. O que é verdade, né, professora? Nem fale. Pois é, hoje mais do que não. Hoje a gente está, vamos dizer, naquela época eles eram os inovadores e hoje a gente vê que eles estão certos, sim, né? Porque, sim. Então, o que era o estudo do meio? Então, desde o primário, o Freinet propunha aula-passeio. Os alunos saíam da sala de aula e iam em algum lugar, aprender algum conteúdo. Então, eles tinham que também registrar os aprendizados, trocavam. Então, eles iam ter que escrever sobre isso, um texto que não era, de fato, uma simples resposta de questionário. Então, isso é a aula-passeio. Os estudos do meio, depois, foram muito desenvolvidos aqui na USP, na Escola de Aplicação. Não só, né? Mas, vamos dizer assim, para quem é professor em São Paulo, as experiências mestras em São Paulo vieram da Escola de Aplicação, do Colégio Vocacional, em que os alunos saíam para a cidade. Então, eles iam estudar a economia da cidade, a história da cidade, fazer entrevistas, e eles iam escrever os conteúdos aprendidos. Por que eu digo que a gente faz uma adaptação? Porque a gente não vê Santos como um meio inteiro, a gente não tem muita oportunidade, porque nós damos oportunidades a todas as unidades do colégio. Sim. Então, a gente não tem só 2 salas de aula, nós oferecemos para todas as salas da série de 13 unidades diferentes. Então, é uma coisa bastante, vamos dizer, trabalhosa de programar. São várias datas, a gente tem que agendar para todo mundo poder ir. Vão quantas classes juntas? Uma de cada vez? Juntas depende. No máximo, a gente pode levar 2 ônibus. 2 ônibus, cada um com uma classe. Então, tem unidades que vão sozinhas, tem unidades que vão juntas. E passa o dia todo e volta, é isso? Passa o dia todo e volta. Então, a gente não tem muito tempo para fazer, por exemplo, entrevistas com pessoas da cidade. Ai, não dá. Porque a gente vai com muita gente. É. Então, uma coisa é a ideia original de 20 alunos. Uhum. É fácil atender a comunidade e receber. Agora, por que levar 50? Né? É muito, né? Agora, por que, Tereza, levar exatamente o que o aluno vai aprender com esse estudo do meio na cidade de Santos, conhecer qual que é o objetivo? Então, nas
as séries mais adiantadas, de fato ele não vai aprender alguma coisa básica, né? Ele vai verificar, às vezes ele vai verificar alguma coisa que ele vai se aprofundar antes, depois, ou ele vai verificar como é que aquilo que ele aprendeu no livro, no material didático, como isso existe hoje, misturado com o presente em Santos. E tá tudo lá, né? E tá tudo lá, por exemplo, uma restaurado, coisa tá tudo bonito. E não só restaurado, tem as ruínas lindo, também. Tá lindo lá, Santos. Então você vai ver, por exemplo, uma coisa que é legal, que é o Engenho dos Erasmos. É um sítio arqueológico. Então, em primeiro lugar, ele vai a um sítio arqueológico. Coisa que na Itália é fácil, né? Quem mora na Itália é muito fácil num sítio arqueológico. Aqui não. Então, ele vai visitar um sítio arqueológico. E ele vai ser, vamos dizer, recebido por pessoas que estão trabalhando junto com arqueólogos. Então, eles vão falar do sítio arqueológico, das questões próprias da conservação do sítio arqueológico. Eles vão ter uns incentivos para eles pensarem sobre a questão, e aí, naquele lugar, o que eles estão vendo? Onde fica o sítio arqueológico que eu não sei? Fica em Santos, pertinho de São Vicente. Eu não sei dizer o bairro. É mais a gente se concentra, né? Parece quando fala, não já vou lá para a Bolsa centro, do Café, no não, centro. Não. Onde mais tem, longe. quer dizer, tem vários lugares. Vai para São Vicente, para aquele lado. Fica mais perto de São Vicente. E dá Vicente. tempo de conhecer tudo num dia só? A gente tem que, por exemplo, todos esses lugares que você falou. No último, na última programação que nós vamos fazer, não vai dar para ver tudo. Quer dizer, a gente sempre tem que fazer uma seleção. Então, uma coisa muito importante do estudo do meio, qualquer atividade didática, né? Mas do estudo do meio é uma seleção. É estabelecer os objetivos. O que eu quero nesse estudo do meio? Então, eu já quis só ver a colônia. Então, os vestígios da colônia em Santos. Tá. Então, quando eu quis levar os alunos só para ver os vestígios da colônia em Santos, nós fomos ao Engenho dos Erasmos, que é uma atividade bem legal, e ele vai ver que esse passado está no meio do século XXI mesmo. Então, quem é vizinho do Engenho dos Erasmos? Um conjunto habitacional popular. Então, o Engenho dos Erasmos estava na Mata Atlântica, tem lá um restinho de Mata Atlântica, mas tem a habitação popular, um conjunto habitacional popular. Tem uma escola, depois tem uma avenida onde passa ônibus. Então, é muito importante a gente ver como é que o passado convive no presente. E o que o presente faz com o passado. O presente renega o passado, pode ser uma ruína abandonada que vai cair na cabeça de alguém, pode ter também. Isso é renegar. Não é? Outra coisa é como é que você vai cuidar daquilo? Aquilo vai ser um espaço público. Quem vive em Santos pode aproveitar daquele lugar de alguma forma ou não. Então, a gente faz sempre essa discussão com os alunos. Então, nesse sentido, é um estudo do meio, para verificar, não como a cidade funciona, como eu dei o exemplo do Freinet lá, com a sala, ou como uma horta funciona, mas como o passado convive com o presente. Com o presente. E, sobretudo, a gente tem um olhar muito atento à questão da preservação. Então, como é que o presente preserva? Que importância tem a memória para esses do presente? Então, o Engenho dos Erasmos é ótimo, né? Porque a USP está lá dentro, a USP tem um auditório maravilhoso. Né? Teresa, só para entender, quando vocês vão para lá, mas até curiosidade minha, quando vocês vão para Santos, vocês vão pela Estrada Velha? Não dá tempo. Você já fez a Estrada Velha? Nossa, é maravilhoso, eu já fiz uma vez. Esse caminho é lindo, que agora é perigoso, né? Não chega a fazer esse passeio com as a crianças. gente poderia fazer um dia com os mais velhos. Eles não gostam muito de andar, viu? A gente poderia descer a calçada do Lorena e alguém pegava a gente e a gente ia de ônibus. Mas aí é só isso. Seria uma ótima coisa para ver justamente a Mata Atlântica, essa construção militar
antiga. Era muito difícil. Né? Muito interessante. Seria outro programa. A gente ainda São não vários, fez. né? Mas opções. é uma ideia. São várias opções. Opções, mas e assim a história? Quer dizer, como é que se ensina a história? Olha que você mostra a convivência do passado e do presente. Como é que você faz esse retrocesso na história? Como é que você puxa o fio da meada para a história? Então, na verdade, eles já são iniciados, né? Já em sala de Eles aula, já né? estão no 8º ano. Eles já O aprenderam. que eles estão aprendendo? Eles aprendem. Esse ano, por exemplo, eles vão aprender justamente o império e a importância do café. E o ano passado eles já aprenderam toda a parte da colônia, do Brasil colônia, a colonização e a importância do açúcar. Então, eles vão ver a transformação de Santos, eles vão ver lá os vestígios daquilo que eles estudaram, que eles já sabem. É legal saber antes, né? Então, eles vão reconhecer o que era a colônia e ver ali do lado a diferença entre a colônia e o modo de ocupar espaço com a riqueza do café. Então, uma coisa básica. Primeiro que eles vão ver o engenho lá, o tipo de construção, as pedras. Depois, quando eles chegaram na Bolsa do Café ou na estação ferroviária do Valongo, não é assim. É outro padrão de construção. Como outro assim? padrão estético, outra técnica de construção. Outros isso, materiais, né? Tem isso discutido. Não, isso em lugar... isso é que é legal ver em loco. É. Porque o resto eu posso falar na sala de aula. Então, eu tenho Diferença de material usado para construção. Eu tenho que explorar, num estudo do meio, aquilo que o aluno pode observar. E eu tenho que incentivá-lo a observar. Porque os alunos... Hoje a gente vive muito rapidamente as coisas. Eles têm tendência a fotografar tudo sem ver direito. As imagens até têm um apelo estético legal. Mas é interessante que ele documente a observação. Então, uma das coisas que a gente faz é isso. É justamente planejar as atividades para que a observação e a sensação, justamente para ele se ver no presente e como é que o passado e o que impacta, qual é o impacto que ele tem diante disso, é muito importante. Depois, ele vai ser recebido por alguém. Tudo aquilo que ele está observando é facilmente, vamos dizer assim, interpretado. Está tudo ali dito, só na observação? Não está, em geral. Então, vai ter ou um museu em que vai ter uma proposta de exposição, e aí as informações estão lá organizadas para compor com a observação. Você acha que as crianças gostam de museu? Eu acho que elas gostam. Quer dizer, elas não gostam de ir no museu para ver, assim, entrar, seguir, sair, seguir, né? Como uma procissão, vamos dizer. Não. Tem que explicar, né? Não só tem que explicar, mas como tem que ter um desafio. Então, Isso que as crianças hoje, elas não aguentam. Elas têm que ser desafiadas até no passeio. Não é isso? Tem que ter um desafio, né? Mas eu também não gostava de só ir. Eu falo porque eu ver. não sou muito fã. Eu não sou muito ficar só olhando. Tem alguém que me fazer participar daquilo e aí ver a importância de onde eu estou. Porque senão perde a graça. Por isso que você bacana. a gente tem um desafio, por exemplo. No estudo do meio que os alunos vão fazer esse ano, eles têm um trabalho. Isso é uma coisa importante. É uma atividade didática. Faz parte, tanto como das tarefas de casa, o estudo do meio faz parte da rotina de estudo, vamos dizer assim. Não é uma rotina, porque todo dia eles não fazem estudo do meio, mas é uma atividade da programação de estudo. Então, ele tem uma avaliação que faz parte disso. Agora, Tereza, do ponto de vista do telespectador, do ouvinte, da pessoa que está em casa, do outro lado, por exemplo, uma pessoa que não... um pai de aluno, como é que ele consegue imaginar a importância, por exemplo, ele não está ali estudando como filho e tudo mais, mas qual que é a importância, por exemplo, do café para os nossos dias? Quer dizer, qual a importância de se aprender isso para os dias de hoje? O café para os dias de hoje? Bom, em primeiro lugar, é mostrar que o café foi mais um produto de exportação brasileira, né? Então, é entender na lógica da economia brasileira como a gente
sempre tem um eixo condutor agrário muito importante. O café foi muito importante, né, para o Brasil. O café foi muito importante. Ele muda Santos do ponto de vista urbanístico. Então, ele traz muito mais o comércio, um outro tipo de comércio. O volume de negócios é muito importante, né? O café ele é ligado também, além da questão econômica, a uma sociabilização que é a tomar o café, quer dizer, nos hábitos cotidianos da família. Uhum. Então, do mesmo jeito que na França surgem os cafés, em que as pessoas vão tomar café e conversar. Os cafés parisienses. Os cafés parisienses, vienenses. Né? Então, no Brasil tem também o café em casa. Não surgem tanto os cafés. Mas a partir Surge um ou outro, social. porque a gente é uma sociedade mais, eu diria, mais acanhada, mas não é bem mais acanhada, mas é mais provinciana do que a Europa. Mas a gente vê os anúncios de café e o café na mesa das pessoas. Então, como hábito cotidiano, e que entrou. O café sobe de preço e a gente toma café. Não, ninguém fica sem café. Ninguém mais fica sem café. Então, tem esse elemento. E ele vai ver como, nesse sentido... Agora, o mais legal para o pai saber não é isso, porque isso não precisa de ir para Santos para saber disso. Né? Ele pode ler um bom livro de história, que tem muitos, e acompanhar também ainda a produção do café no Brasil, porque na Bolsa de Café a gente ainda compra café tipo exportação, né? Então, os alunos vão ver a questão dos cafés que estão à venda hoje. Eles vão ver a Bolsa do Café, que ela foi muito importante na comercialização do café no princípio do século XX, que é o lugar onde se fazia a cotação do café, a diferenciação do café, qual é o grão esse, o grão aquele. E está bem conservado lá, né? Você acha que... Tá. Quais são os principais pontos que você acha, na sua opinião agora, independente do estudo do meio, que estão bem conservados hoje, que vale a pena visitar? A Bolsa do Café é um, Sim. né? Porque ela teve muito abandonada, ela foi assim tomada pelos pombos. Aliás, os pombos é um problema da preservação, porque eles não podem ser eliminados assim, brutalmente. E eles vão ali naqueles telhados. Então, um problema da conservação, mesmo restaurando, você depois tem que cuidar muito da limpeza, porque os pombos estão lá. Então, eu já vi a Bolsa do Café tomada por pombos, habitada por pombos. Ai, eles tomam antes conta, Malu. da reabertura dela. Aí ela foi restaurada, e aí ela foi aberta como um espaço do pregão, ali preservado o vitral do Benedito Calixto. Lindo aquilo. Lindo. As pinturas em que ele mostra o momento da colônia, né? O momento do Porto de Santos, já mais... Por que o Porto de Santos ficou tão famoso, mais que os outros portos brasileiros? Por causa do café. O café é um grande... Sim, mas e não iam para outros portos, Paranaguá, não existia? Não, porque aí é um momento em que o café, a grande produção do café é no Oeste Paulista. E aí também vieram as redes ferroviárias. E São Paulo usou muito as redes ferroviárias para escoar o café para exportação, para o porto. Coincidiu também com o momento da exportação de capitais ingleses. É o momento que a Companhia Elétrica Brasileira de São Paulo era Light, que era uma concessão canadense, que tinha uma ligação também com os ingleses, não é? E havia toda essa coisa do investimento de capital inglês para a construção das ferrovias. Isso era a questão do capitalismo no fim do século XIX e começo do XX. Né? A exportação de capital era muito importante para investir fora. Isso era uma forma do capitalismo industrial crescer. Crescer na Inglaterra. E, então, isso aconteceu
Em São Paulo, bastante. Em outros lugares do Brasil também, mas São Paulo bastante, como tinha um grande produto de exportação, que era o café, então se fez muito essa questão da ferrovia. Depois o Brasil optou por uma outra questão. Você quer falar, acabou, né? Quando que com acabou? com a rodovia. Ah. Mas aí você também tem as petroleiras. Interessava as petroleiras as rodovias. As ferrovias não andam com petróleo. Eu lembro que eu morava em Monte Azul Paulista e estavam tirando, né? Teve uma época que o governo tirou as ferrovias, né? Começou a tirar, desativar. É. E eu lembro que um tio meu falou assim, o maior erro que eles estão fazendo é isso, porque um dia o Brasil vai precisar das ferrovias mais do que nunca. E hoje estão reestruturando as rodovias todas, né? Que foram tiradas, a maioria. Algumas. É uma pena, né? Porque o investimento inicial é muito caro da ferrovia. E tiraram tudo, começaram a tampar tudo. Mas depois é importante. Você tem uma resposta maior pelo volume que carrega, né? Então tem essas questões. E em relação a outros pontos turísticos, por exemplo, o bondinho, tem alguma coisa a ver? Ou é só o Montserrat? O bondinho é muito interessante para a gente usar na escola, porque aí Santos teve um projeto de preservação, e aí, do mesmo jeito que a Bolsa do Café foi preservada, eles também reativaram o bonde. Uhum. O bondinho, que é, então, também uma reminiscência do transporte urbano, que tinha, combina né, os bondes, com o né? trem, o mesmo tipo de lógica, né? E o bonde é bem legal. É muito difícil da gente usar no nosso estudo do meio. Bonde. Porque ele tem um percurso fixo. Eu não posso falar, eu vou reservar um bonde para nós. Ai, que pena. Eu não queria reservar Então, um bonde. nós vamos sair tal hora, tá legal? Não. Então, eu dependo de... De passar, né? Dar aquele tchauzinho lá Depende e... de ter lugar. Então, para ir com muitos alunos, é difícil. É difícil porque pode atrapalhar todos os outros lugares. Mas é legal, os alunos às vezes voltam lá com as famílias para irem de bonde. É muito bacana. Você já Andar foi de lá, bonde. Malu? Não, eu estou devendo. Eu acho que eu vou começar de final de semana a sair mais. A gente tem que ir no Museu Do Museu da Imigração. O Santos, tudo bem que eu tô sempre lá, minha família... Então, mas tá você lá. vai me apresentar. Agora ali. você precisa ir para lá para, olha, pelo menos tomar um café na Bolsa do Café, que é um charme. E à noite, sabe por que eu fiquei impressionada? Comprar café. Comprar café. Fiquei impressionada no carnaval, que eu estava lá, e eu fui à noite. Eu nunca tinha ido à noite. Geralmente eu vou de tarde para tomar um café, mas à noite as ruas e a iluminação é como se fosse da época. E tava assim, carnaval, então tinha confete, serpentina, parecia que eu tinha voltado no tempo, Tereza. E vários bares, né? Lindo demais. Você foi no carnaval? Então estava mais ainda. Mais ainda, estava bem bonito. Então é um lugar que a gente sente realmente a história. Uma coisa importante, para quando a gente fala da colonização, é a Fortaleza da Barra. Então, às vezes a gente vai, às vezes a gente não vai. Na Ponta da Praia? Depende do tema, E na Ponta da Praia, do lado da Praia do Góis. Por quê? É uma construção... Ela já tem muita coisa do século XVII, até do XVIII. Mas aí eles vão... Porque na colônia... Então, qual era a grande preocupação dos portugueses e de todos os colonizadores? Por um lado, era a exploração econômica, ter produtos que interessassem ao mercado europeu, e, por outro lado, era a defesa do território, porque a colônia era monopólio de um Estado. Um monopólio comercial, não se podia chegar aqui, o comércio não era livre, então havia interesses de ter acesso a esse produto. Como se fazia? Se fazia só por pirataria ou invasão. Então, a defesa, não é à toa que a costa do Brasil é cheia de fortalezas. Então, lá a gente também tem uma fortaleza, que a gente pode visitar atravessando de barco o canal. O canal justamente que vai dar no porto. A balsa. Não, o canal. O canal o da canal. ponta da praia é um canalzinho. A gente pega o mesmo barquinho, mas é super seguro. Isso é legal para eles vivenciarem como é que é um transporte da população local para ir dali para a Praia do Góis, por exemplo. Vocês fazem uma mistura do que a população está usando hoje
e como era antigamente. É, não isso? para eles verem. Não, a gente só vai no outro lugar, que mas a gente usa. Como é que a gente vai atravessar aquele canal? Então a gente pega aquele barco, que é um ônibus usado pela população local para ir para o outro lugar. E a gente vai para ir para o outro lado do canal. Teresa, e pegando agora essa questão desse estudo do meio, esse passeio em Santos, né? E puxando isso aqui para a história. Hoje, você como uma historiadora, o que o aluno, ou mesmo a pessoa que já estudou, o que a gente precisa relembrar, o que a gente precisa estar atento à história hoje? De uma forma geral? Sim. Sempre vai depender do seu interesse, não é? Porque do mesmo jeito que ela falou do museu, um estudo da história, assim, uma simples cronologia, ou simples temas, a história responde a interesses do presente. Hoje a gente vê um interesse político muito grande. Então, muitos alunos têm interesses na estruturação política do Brasil. Outros têm interesse em costumes, de como, por exemplo, a história cotidiana das famílias, a questão das mulheres. Isso interessa muita gente. Que lugar as mulheres ocupavam na história? Isso é uma coisa que os alunos gostam muito de saber. E isso independe de estudo do meio, né? Isso é o estudo da história. É esse olhar mesmo, a pergunta era nesse sentido mesmo, né? O estudo da história. Então, depende muito dos grupos e do pertencimento, a economia. Adoro essa palavra pertencimento, adoro. Você vai voltar aqui para falar de pertencimento. Essa pauta é interessante, nós vamos falar disso. Eu quero agradecer muito a Teresa Vanacker, que é coordenadora de História do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano do Colégio Objetivo. Teresa, muito obrigada pela sua entrevista e volte aqui para falar de pertencimento. Malu e Silvia, não sei se eu consigo falar de pertencimento, o quanto eu consigo. Mas foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada.